Eu sou o Maidana e é um privilégio poder estar com vocês nessa noite, podendo ministrar a palavra do Senhor. Se você ainda não conhece, eu queria apresentar para você minha família. Sou casado com a Cleusa Maidana, que está ali sentada, pai do Tiago, pai do Daniel, e servimos aqui nessa igreja, fazemos parte da equipe pastoral, e tem sido um privilégio podermos caminhar juntos, servirmos e entregarmos a Ele dons, talentos, para que Ele possa usar no reino. E nessa semana, o tema que colocou no meu coração é um tema que eu preciso revisitar com algumas frequências. Volta e meia eu preciso voltar a esse tema, volta e meia eu preciso olhar para a palavra e ser confrontado em relação a esse assunto, porque é uma área onde eu batalho bastante, que é o orgulho. Quebrando o orgulho. E eu lembro de uma vez, primeira vez que eu escrevi sobre isso, eu tinha um confronto forte. Nós estávamos, eu e a Cleusa estávamos no retiro, e aí, sentados no sábado à noite, conversando sobre aquilo que estava acontecendo, sobre tudo que Deus estava ministrando. Aí ela chegou para mim assim e disse: você é orgulhoso, prepotente e arrogante. Assim, dessa forma. Claro que eu acolhi aquilo no coração com alguma dificuldade, porque quem é orgulhoso, em primeiro lugar, não admite, certo? Não admite. Aí, quando ela fala aquilo, eu penso, né? Ela está vendo? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou orgulhoso, eu não sou prepotente, eu não sou arrogante. E essa foi o primeiro sinal de que eu era tudo isso. Eu não reconheci. E aí o Espírito foi trabalhando, ministrando. Eu não lembro quanto tempo fazendo isso. De lá para cá eu vou batalhando, venço em alguns momentos, perco em outros, tenho que recuar, tenho que avançar, enfim. Coisas dos processos que Deus vai fazendo. Só que nessa semana, eu vivi mais uma situação, por causa de uma postura em determinado momento, em uma determinada circunstância. O Tércio, nosso pastor, me chamou: Maidana, preciso falar contigo. Eu queria só entender essa tua postura, porque me parece que denuncia orgulho. E de novo eu tive que voltar a isso. E aí eu fui para a palavra e fui ser ministrado pelo Espírito para que eu pudesse então entender se aquilo que estava acontecendo era realmente orgulho ou não. Então por isso que eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito ministrou no meu coração nesta semana na palavra sobre orgulho, sobre como quebramos o orgulho. E eu quero que vocês olhem para o texto que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. É um dos textos que melhor expressa como nós devemos nos posicionar diante do orgulho. É um texto que batalha com o orgulho precisa volta e meia revisitar esse cedo. E é um texto que eu sempre revisito quando eu estou diante de uma circunstância onde eu identifico outras pessoas que identificam o orgulho do coração. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Sublinha, se você está com a Bíblia de papel, sublinha, você pode marcar aí no seu aplicativo, próximo versículo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Andrew Murray, no seu livro sobre humildade, A Beleza da Simplicidade, tem uma frase que diz assim: não há nada tão natural para o homem, nada tão insidioso e oculto de nossa visão, nada tão difícil e perigoso como o orgulho. O orgulho é a raiz de muitos dos males da humanidade. Todas as desgraças as quais a gente observa no contexto mundial, guerras, inflações, todo o egoísmo, sofrimento, ambição, inveja, todos os corações amargurados com a sua infelicidade cotidiana, muitos desses problemas têm sua origem no orgulho. O orgulho tem a sua raiz e força em um terrível poder espiritual, tanto fora como dentro de nós. Tão necessário como confessá-lo e lamentá-lo é nós identificarmos a origem disso. Da onde procede o orgulho? Da onde veio o orgulho? Quando a gente olha para a palavra, a gente consegue identificar a raiz, a origem desse mal que tem afetado tantas pessoas e que tem causado tantas situações ao redor do mundo. O orgulho foi o principal motivo da queda de Satanás. O orgulho foi o que derrubou Satanás. Antes da queda, ele era, e a gente olha para frente, vai ler o texto sobre isso, ele era um ser cheio de esplendor e de beleza. Observem a descrição que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a versículo 17. Ezequiel 28, 12 a 17. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Este era Satanás. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Então pense na posição que ele tinha. Pense no status que ele tinha diante de Deus. Pense no poder que ele tinha diante de Deus. Você estava no Monte Santo e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era impável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do teu ensino. Então, um ser que havia sido criado com resplendor, um belo ser, com poder, ele subiu ao seu coração e encheu ele de orgulho. E aí, o resultado disso: você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo.
mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías 14, 11. Então, Satanás, aquele ser criado com beleza, com majestade, isso encheu seu coração de orgulho, e ele queria ser semelhante a Deus. E eu creio que isso é algo que, quando a gente identifica um coração orgulhoso, está muito presente. É a questão justamente da autossuficiência. É a questão de nós acharmos e pensarmos que podemos ser semelhantes a Deus, não na sua plenitude, não na sua forma, não na sua majestade, mas termos e tomarmos decisões na nossa vida, aonde as nossas decisões, elas são exclusivamente fruto do nosso coração, da nossa mente orgulhosa. E as decisões não são as mais sábias, não são as melhores. Aí a gente corre com o tênis inadequado, aí a gente, com o coração orgulhoso, tira o tênis e vai correr de pé descalço. Porque a gente não quer admitir que a nossa decisão não é melhor. A gente não quer admitir que a gente pode fazer diferente, a gente pode dar um passo atrás. O orgulhoso normalmente tem dificuldade de dar um passo atrás, de olhar e dizer, realmente, que eu errei aqui e preciso reparar essa situação. Mas não, a gente tira dele e vai morrer de pé descalço. Outro, foi ela que usou essa expressão. Outro de coração. Satanás foi esse anjo que, no seu coração, ele quis ser semelhante ao homem. E o orgulho também, já que ele era mestre nisso, foi a principal isca que ele utilizou para tentar Adão e Eva. Se nós olharmos para o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 5, Gênesis 3, 1 a 5, nos diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, da mesma forma que Satanás caiu, ele colocou isso no coração, implantou isso no coração de Adão e Eva, para que eles também, movidos pelo desejo de serem iguais a Deus, pudessem desobedecer a Deus e comer de algo que Deus tinha dito que não comam. E aí eles então, movidos por esse sentimento de serem iguais a Deus, eles falham, comem e caem em pecado. O orgulho foi o motivo da queda de Satanás. E a batalha desesperada contra a atuação do ego e do orgulho dentro de nós pode realmente tornar-se ainda mais desesperadora quando pensamos que por trás de tudo isso há um plano maligno para derrubar a minha e a sua vida. Todavia, ao identificarmos a tentação de Satanás ao primeiro casal, a origem principal do orgulho, nós corremos o risco de pararmos o nosso autoexame apenas daquilo que é visível. A gente pode correr o risco de olhar apenas para os fatores externos. Se nós olharmos para essa passagem, a gente pode atribuir toda a culpa a Satanás, toda a culpa à serpente, porque foi ela que tentou Adão e Eva. Foi ela que ofereceu o poder
ilimitado de serem iguais a Deus. Foi ela que disse para eles: olha, vocês serão como Deus, terão todo conhecimento. Então a culpa é toda da serpente. Não. O orgulho reside no nosso coração. Reside no coração do homem. O orgulho tem manifestações visíveis na forma como eu trato as pessoas, como eu trato a Cleusa, como eu trato os meus filhos, como eu trato meus colegas de trabalho, meus irmãos. No livro O Ego Transformado, Timothy Keller escreve e diz assim: o orgulho é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Porque ninguém quer recuar, ninguém quer dar um passo atrás, ninguém quer, num enfrentamento, dizer: eu estou errado. Você está certo. O orgulho não nos permite. E eu falo de um lugar aonde eu conheço. Que volta e meia eu preciso lidar com essas coisas. Volta e meia eu preciso batalhar. Eu lembro, antes, Paulo já havia orientado a igreja de Corinto em relação a isso. 1 Coríntios, capítulo 4, 6 e 7. Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa. Eu lembro das vezes que a Cleusa, por inúmeras situações, tentou me salvar de mim mesmo. Tentou apontar meu pecado, denunciar o meu orgulho. Só que ela não sabia, e nem eu, que aquilo que estava sendo visto, as circunstâncias externas, a postura de um coração orgulhoso, de um coração arrogante, essas posturas externas, elas eram apenas a ponta de um iceberg. Orgulho é a ponta de um iceberg. A minha postura decorre como um meio de proteção para as minhas inseguranças mais profundas. O orgulho tem o objetivo de esconder as suas inseguranças mais profundas. O iceberg tem uma ponta que é visível. Eu nunca vi pessoalmente, mas as imagens mostram isso. A ponta é visível, mas embaixo d'água está a sua maior parte. O maior bloco de gelo está embaixo d'água. A ponta que nós enxergamos em cima, o orgulho, decorre de tudo aquilo que está embaixo. Medo de não corresponder às expectativas. De não ser aprovado. Um medo de falhar. Talvez seja onde eu mais me pego. Eu não gosto de falhar. Eu não gosto de não atender às expectativas. E é interessante que são expectativas que muitas vezes eu não criei, que as pessoas criaram. E quando elas criam expectativas, a minha responsabilidade em relação às expectativas criadas sobre mim, elas são baixas, que não fui eu que criei. Mas daí eu quero, então, dar uma resposta a isso. Eu quero atender essas expectativas. Eu não quero falhar. Isso gera insegurança. E a insegurança vai gerando uma forma de proteção para que as pessoas não se aproximem. Isso se chama medo de não se expor, medo de não permitir ser conhecido, medo de que as pessoas olhem para você e digam: não é tudo isso, não é bem assim. Preocupação com a autoimagem, coisas que a gente vai identificando e que eu fui identificando em mim, pensando no iceberg. O orgulho é o que vem, as inseguranças é o que ninguém vê. E quando o Espírito me trouxe isso à consciência, quando naquela noite nós estávamos lá naquele retiro,
a Cleusa pôde falar isso para mim, iniciou-se lá um processo libertador na minha vida. E eu chamo de processo porque ele não terminou. Essa semana eu tive que novamente voltar a esse tema, novamente voltar a esse assunto sobre orgulho. Então iniciou-se um processo onde eu consegui perceber e vencer algumas dessas inseguranças. E começar a quebrar um pouco desse orgulho na minha vida. E eu vi que é algo que eu não consigo fazer pelo meu esforço. Eu não consigo quebrar isso pelo meu esforço. O único caminho, a única possibilidade que nós temos é seguir o exemplo de Cristo. E por isso que eu gosto tanto do texto de Filipenses, quando eu preciso lidar com esse assunto. A única coisa que eu posso fazer é seguir o exemplo de Cristo, morrendo para mim todos os dias, para que pela morte do meu ego, a vida dele se manifestasse em mim. Somente o desespero completo da nossa incapacidade irá nos preparar melhor para percebermos e aceitarmos o poder e a vida fora de nós mesmos, que a humildade traz, tal como foi trazida até nós por Cristo, a fim de quebrar o orgulho. A humildade tem o poder de nos levar a morrer para o nosso ego. Somente a humildade leva à perfeita morte. E somente a morte aperfeiçoa a humildade. Vou repetir. Somente a humildade leva à perfeita morte. E somente a morte aperfeiçoa a humildade. Como então nós podemos quebrar o orgulho? Porque esse é o texto, é esse que está à nossa frente. Como quebrar o orgulho? De nada adianta eu vir aqui e levantar esse ponto, nós não olharmos para a palavra, entendermos como nós podemos quebrar isso nas nossas vidas. E aí, por isso eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito me levou para o texto de Filipenses, para que eu pudesse viver de novo esse processo. Então, primeiro, agindo sem egoísmo ou vaidade. O texto de Filipenses 2, 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O egoísmo é uma atitude ou comportamento em que uma pessoa dá prioridade excessiva a si mesma, colocando seus próprios interesses, necessidades e desejos acima dos desejos e necessidades dos outros. No egoísmo, a preocupação com o bem-estar alheio é minimizada e muitas vezes desconsiderada, e o foco se volta quase exclusivamente para o que traz benefícios pessoais, sem grande empatia ou consideração pelos sentimentos, necessidades ou consequências para as outras pessoas. O egoísmo é algo que precisa ser quebrado, para que nós possamos quebrar o orgulho e viver uma vida onde nós possamos glorificar a Deus, através das nossas vidas. Uma vida onde, quando a gente olhar para a continuidade desse texto, a gente olha para o outro e vê nele alguém que nós podemos e devemos auxiliar, ajudar, nos colocar à disposição. Só que o egoísmo olha muito para o eu. O egoísmo diz: isso é meu. Isso diz respeito exclusivamente a mim. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é egoísmo. E é meu, é meu. A vaidade, o texto fala sobre egoísmo e vaidade. A vaidade é um traço ou atitude caracterizada pela valorização excessiva de si mesmo, de
sua aparência ou de suas conquistas. A vaidade está muito ligada a esses dois fatores: aparência ou conquista. Pessoas que pela sua aparência envaidecem seu coração, ou pelo que ela conquistou, envaidece seu coração. Satanás, ele, como o texto nos diz de Ezequiel, ele tinha beleza. Ele era um ser que tinha uma beleza exterior. Isso vai ter sido. Isso fez com que ele desejasse ser semelhante ao Altíssimo. Que ele desejasse ser igual a Deus. Fruto de um coração orgulhoso. Quando nós permitimos ser trabalhados pelo Espírito para abandonar todo egoísmo e vaidade, o orgulho começa a perder espaço das nossas. Quando a gente deixa o Espírito nos moldar, quando a gente identifica isso nas nossas vidas, e a gente submete ao Espírito de Deus, isso aqui eu não consigo, pelo menos. Isso aqui eu preciso. Está difícil, está custoso, está trabalhoso. Meu eu quer gritar. Quando eu preciso abrir mão de algo, o meu eu quer gritar. Quando eu identifico uma injustiça, o meu eu quer gritar. Mas eu preciso que tu me ajude a submeter isso a ti, entregar a ti. Quando eu faço algo que é reconhecido, quando meu chefe me elogia, quando eu faço algo onde as pessoas olham e dizem: isso foi bem feito, bom, parabéns. Como você recebe isso do seu coração? Você acolhe e diz: realmente foi bem feito, eu sou bom. Ou você entrega para Deus: Deus, a glória é tua. E somente tu. É tu que me deu a capacidade, é tu que me deu a inteligência, é tu que me deu os meios, é tu que me deu a possibilidade. E a você eu devolvo isso. Toda a glória seja dada a ti. O coração orgulhoso acolhe. O coração orgulhoso recebe isso e diz: realmente, eu sou bom. Nós precisamos nos arrepender dessa postura. Esse período precisa nos constranger, quebrar o nosso orgulho, abrindo mão de todo egoísmo, de toda vaidade. Porque é o exemplo que Cristo fez. Qual é o contrário de egoísmo? É altruísmo. O altruísmo é aquela postura aonde nós ajudamos e nos preocupamos com o bem-estar dos outros, de uma forma genuína e sem esperar nada em troca. Não fazemos para receber, fazemos porque nosso coração quer ajudar. E esse comportamento é caracterizado pela vontade de fazer o bem, de apoiar as pessoas, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais, mesmo que a gente tenha que abrir mão de coisas, mesmo que a gente tenha que abrir mão de privilégios, de algo que nós tenhamos conquistado, mesmo que a gente precise fazer isso. Esse é o exemplo que Cristo nos deixou e que Ele nos ensina a viver. Então, primeira forma de nós quebrarmos o orgulho: agindo sem egoísmo, sem vaidade no coração. Segunda forma: considerando os outros superiores a nós.
O texto diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essa é difícil. A anterior também era. As 10. Porque a gente pode levar essa orientação para qualquer relacionamento, para qualquer fase, para qualquer momento. Considerem os outros superiores a si. Quem são os outros? Todos os que estão ao nosso redor. Todos que estão ao nosso redor. Precisamos considerar, e isso nos traz para uma posição onde a gente olha para o outro e considera aquilo que nós queremos entregar, aquilo que nós queremos fazer, consideramos eles superiores a nós. O texto que lemos aí em Filipenses, a frase considerar os outros superiores, é onde o apóstolo Paulo nos exorta a agirmos com humildade. Nesse contexto, Paulo está incentivando os cristãos a terem uma postura humilde, colocando as necessidades e desejos e bem-estar dos outros em primeiro lugar, em vez de agirmos movidos por orgulho ou por egoísmo. E é esse comportamento de humildade e serviço que reflete o exemplo de Jesus. Foi como ele agiu, foi como ele fez. Paulo menciona logo em seguida, destacando que Jesus, embora fosse Deus, ele assumiu a posição de servo quando veio à terra. Olha que diferença em relação a Satanás. Satanás foi um ser criado por Deus. E ele, no coração dele, ele queria ser superior, queria ser igual a Deus. Jesus, Filho de Deus, integrante da Trindade, ele se humilhou, se fez como servo, se fez como nós, encarnou, veio a essa terra, caminhou por essa terra, foi humilhado, foi espancado, foi ferido, sendo Deus. É esse o exemplo que nós precisamos. É para esse exemplo que a gente precisa olhar. O chamado de Paulo é para que nós tenhamos um amor altruísta, como eu disse antes, e sacrificial, onde nós nos dispomos a abrir mão das nossas próprias vontades em benefício do próximo. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Primeiro, agindo sem egoísmo e vaidade. Segundo, considerando os outros superiores a nós. Terceiro, tenham a mesma atitude de Cristo. O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Algumas versões falam, mas humilhou-se a si mesmo. E é interessante olhar para o conjunto, né? Não é humilhou, é humilhou-se. Ele decidiu se humilhar. Ele decidiu se esvaziar. Foi ele que deu o passo. Ele disse: Pai, eu vou lá. Eu vou descer, vou me tornar como eles. Eu vou me esvaziar da minha glória. Eu vou me esvaziar da minha majestade. Eu vou andar lá pelas ruas que eles estão andando, para mostrar como nós devemos nos relacionar com ele. Então humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de Cristo, que era
na época, a morte mais terrível que podia acontecer, a morte de Cristo. Então Jesus se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e na morte ele deu a maior e mais perfeita prova de ter desistido da sua vontade em prol da vontade de Deus. Ele desistiu da sua vontade, do seu querer, para cumprir a vontade do Pai. Na morte, ele desistiu de si mesmo. Ele abriu mão e morreu, para nos dar o maior exemplo de como nós devemos viver, de como nós devemos servir. Quando morremos com Cristo, qualquer necessidade de aceitação, de aprovação, de preservação de imagem, não faz mais sentido. Tudo isso deixa de fazer sentido. Porque nós morremos. Nós morremos. Então nós não precisamos mais de aprovação. Nós não precisamos mais de aceitação. Nós não precisamos mais de aclamação das pessoas. Nós morremos. A única coisa que faz sentido é que a humildade que ele exemplificou na sua morte seja encontrada na minha vida, não por esforço pessoal, mas pela ação do Espírito Santo na minha vida. Andrew Murray, de novo, no livro Humildade, ele diz assim: nenhum argumento, por mais convincente que seja, nenhuma percepção da beleza da humildade, por mais profunda que seja, nenhuma decisão pessoal ou esforço, por mais sincero e sério que seja, pode expulsar o mal do orgulho. Temos que nos colocar diante de Deus em completo abandono e admitir a nossa impotência para vencê-lo. Creio que, depois de Jesus, Paulo foi quem melhor entendeu a necessidade da morte para trazer as vidas. Ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 4: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. O Senhor é quem julga. Isso parece uma postura arrogante, né? Parece uma postura: olha, ninguém me julga. Nenhum tribunal me julga. Todavia, o que Paulo está dizendo é que não importava o que os outros pensavam sobre ele. Ele não buscava aprovação, ele não buscava aceitação. E nem mesmo o que ele pensava sobre ele. Nem o que os outros pensavam, nem o que ele pensava sobre ele. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estavam ligados ao veredito ou à apreciação de pessoas. O que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar sobre ele. Importava apenas o que Deus pensava sobre ele. Era a única coisa que ele se preocupava. O que Deus pensa de mim? Como que Deus me vê? Quando Deus olha para o meu coração, o que ele enxerga? E essa deve ser a nossa única preocupação. É claro que isso parece que são simples. É claro que nós nos relacionamos, nós temos pessoas à nossa volta, nós temos que ter um comportamento, uma postura, aonde a gente possa viver e se relacionar de forma positiva com as pessoas. Mas isso não é o que nos move. O que nos move é a postura do nosso coração, humilde e submisso a Deus. É isso que faz com que a gente se relacione dessa forma. A identidade de Paulo estava intimamente ligada à identidade de Cristo. Por isso que ele escreveu lá em Gálatas 2:20: foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, ele compreendeu como ele deveria viver, como ele deveria andar, a postura que ele deveria ter. E o papel dele foi muito importante.
nos primeiros passos da igreja primitiva. Ele foi quem levou o evangelho a todo mundo conhecido da época. Aonde Paulo chegava, os cristãos o reconheciam como uma grande liderança, uma grande influência. Alguém que poderia ser reconhecido como um grande líder. E isso poderia fazer com que o coração de Paulo se orgulhasse. Só que a declaração de Gálatas 2:20 lança por terra qualquer possibilidade de orgulho no coração de Paulo. Quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele morreu. Ele morreu para a sua vontade, morreu para a sua disposição e passou a fazer exclusivamente a vontade de Deus na vida dele. Quando ele afirma que não admite ser julgado pelos coríntios, nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente de seus pecados, mas não os conecta nem a si, nem a sua identidade. Nós não somos os nossos pecados. A nossa identidade está em Cristo. É nele que nós encontramos a nossa suficiência. Semana passada fomos ministrados pelo pastor Paulo Davi sobre a suficiência em Deus. É nele que nós encontramos a nossa suficiência. Nossos pecados e nossa identidade não estão ligados um ao outro. Ao enxergarmos um pecado, não podemos permitir que isso destrua a nossa identidade em Cristo. Ele não julgava a si mesmo, nem permitia que outros fizessem isso. Ele deixava isso a cargo de Deus. E embora ele considerasse o principal dos pecadores, esse fato não o impedia de realizar a obra para o qual havia sido chamado. Se ele deixasse essa identidade grudar na sua identidade como discípulo de Jesus, o quanto será que Paulo teria conseguido realizar da obra que Deus tinha colocado na mão dele? O quanto será que Paulo teria conseguido expandir e realizar tudo aquilo que ele realizou, se ele não se permitisse ser conduzido por Deus, morrer para as suas vontades e deixar a sua identidade? Porque Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, que matou muitas pessoas, e ele poderia em algum momento deixar que essa identidade grudasse nele. Mas o momento que ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a identidade de Paulo não existe mais. Agora, há exclusivamente a identidade de Cristo na vida dele. Então, se em algum momento você tem deixado o teu passado, a tua identidade ser maculada por aquilo que você fez, saiba que você nasce de novo em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram. Você tem uma nova identidade. E é essa identidade, discípulo de Jesus, que precisa fazer você caminhe e ande, se relacione nessa terra. Ande pela sua faculdade, com seus amigos, com a sua família, e a tua identidade é em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa identidade de Paulo, a humildade do Evangelho que mata a necessidade que tem de pensar em mim, é a liberdade do autoesquecimento. Liberdade do autoesquecimento. Quando nós abrimos mão, deixamos que a identidade de Cristo agora ela apareça nas nossas vidas e nos conduza, nos leve nos nossos relacionamentos, como nós nos relacionamos com a família, como nós nos relacionamos com colegas de trabalho. O autoesquecimento diz assim: considerem os outros superiores a si mesmos.
O autoesquecimento diz: meu irmão, meu amigo é superior a mim, então eu vou servi-lo. Isso não tem a ver com nossa identidade. Ou melhor, isso tem a ver com a nossa identidade, mas não o Marcelo, o Maidana. Maidana e Marcelo não tem a ver com essa identidade, mas tem a ver com a minha identidade em Cristo, com aquilo que Ele gerou no meu coração a partir do momento que eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. A partir do momento que eu disse: Deus, eu quero agora que você controle a minha vida. E abrir mão disso é algo muito difícil. Abrir mão disso é algo que faz com que o orgulho seja quebrado. No momento que nós entregamos a Ele o controle das nossas vidas. Então, foi isso que a cruz fez. Quando Paulo escreve: Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi isso que a cruz fez. A cruz pegou o Filho unigênito de Deus, aquele que foi enviado ao mundo para ser o nosso maior exemplo, e humilhou Ele. E Ele se auto-humilhou até chegar à cruz, até morrer pela minha e pela tua vida, para nos deixar um maior exemplo de como nós devemos andar nessa terra, sem egoísmo, sem vaidade, considerando os outros superiores a nós. É dessa forma que nós quebramos o orgulho. É dessa forma que nós lutamos contra o orgulho. É dessa forma que nós nos posicionamos diante do orgulho, deixando que Cristo ocupe um lugar nas nossas vidas, que Ele controle as nossas vidas, que Ele controle nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, que a gente possa olhar para uma pessoa que nós temos alguma dificuldade de relacionamento e dizer: essa pessoa é superior a mim, eu preciso servi-la, eu preciso me humilhar, eu preciso aqui me quebrantar. Mas você não vai conseguir fazer isso pela sua força, pela sua capacidade. Você não vai conseguir fazer isso se não for através de um quebrantamento genuíno trazido pelo Espírito Santo também. Não tem outra forma. Considerem os outros superiores a si mesmos, mas tenham em Cristo o maior exemplo, porque Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele desceu dos céus e veio até a terra e viveu entre os homens para nos deixar o maior exemplo de sacrifício, de altruísmo, de entrega, abandonando todo o orgulho, abandonando toda a vaidade, abandonando todo o egoísmo, a partir de um coração que se doa, que se entrega para o próximo. Esse foi o exemplo disso. E é assim que nós precisamos viver, é assim que nós temos que viver. Então, quando nós olhamos, como nós podemos morrer para o nosso ego? Nós precisamos entender que a morte do ego não é nossa obra. É uma obra de Deus em nossas vidas, a partir do reconhecimento de que somos pecadores e que precisamos morrer para o nosso eu, para que Cristo viva em nós. Gálatas 2:20. Você levar esse texto de hoje, tantos que eu falei, se você gravar esse texto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Combina com Efésios 2,
considerem os outros superiores a si mesmo. Cola esses dois. Como eu vou considerar os outros superiores? Está aplicando Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo. Quando a gente combina isso, a gente olha, e é isso exatamente que a gente olha no restante do texto de Filipenses. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo está fazendo referência a Gálatas 2:20. A partir da morte do eu, Cristo pode viver em nós, nos levar a uma postura de humildade diante de nós próprios. A gente pode considerar o outro superior a nós. Então, como nós quebramos o orgulho? Primeiro, mantenha o egoísmo e a vaidade longe do seu coração. Tenha um coração humilde. Tenha um coração humilde. Um coração ensinável. Um coração onde a gente pode aprender ao outro. Onde a gente pode ouvir, considerar e olhar e dizer: eu tenho algo para aprender aqui. Eu tenho algo aqui que eu posso ser ministrado a partir de uma postura de humildade. Não se coloque em primeiro lugar. Não se coloque em primeiro lugar. Mas considere os outros superiores a si. Considere os outros antes de você. Considere os outros antes de você. Terceiro, seja cada vez mais parecido com Cristo. Se esvaziou e serviu com humildade. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver nele nosso maior modelo. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai olhar e ver um exemplo de como nós precisamos andar nessa vida. Eu queria que nós pudéssemos orar sobre isso. Eu quero orar sobre isso. Meu desejo é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, assim como ele falou ao meu. E é sempre difícil que nós pensamos sobre isso. Como eu disse, sim, o orgulhoso nunca admite que eu me. Mas quando isso sempre cabe a nós apenas que eu precisamos e dependemos dele para vencermos o orgulho. Quando o Espírito nos confronta, a gente precisa olhar e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade de vencer ninguém. Eu não tenho capacidade de considerar aquela pessoa superior a mim, ou aquela outra pessoa superior a mim. Talvez esse seja um texto. Ele não é utilizado assim, fazer uma referência direta a relacionamento, namorados, pais. Não há nenhuma referência sobre isso. Mas essa é uma das grandes formas, grandes segredos para que o relacionamento dê certo. Considerar os outros superiores. E esse foi o efeito. Eu quero orar com vocês pedindo que o Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia vencer essa batalha. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a olharmos ao nosso redor, olharmos os nossos contextos de relacionamento e permitirmos ser trabalhados pelo Espírito, para que a gente possa viver uma vida de humildade,
uma vida onde nós vamos refletir Jesus. Muitas vezes, em conversas difíceis, debates mais duros, nós queremos sempre ter razão, sempre ter a última palavra. Nos sentirmos vitoriosos, nos sentirmos vencidos. Se essa fosse a postura de Jesus, eu acho que nós estaríamos de onde? Ele venceu a morte, nos deu vida eterna, venceu Satanás, mas não da forma que imaginavam que ele venceria. Muitos esperavam que ele fosse um grande líder, um grande guerreiro, alguém que ia conduzir a nação de Israel a uma revolução que acabaria com o Império Romano. Era essa a esperança que os discípulos tinham nele. A gente percebe que ele venceu. Ele entrega a vida dele. Tem uma palavra que eu não frisei ali no texto de Filipenses, mas eu quero frisar nesse final. Ele foi obediente. Diamante. Obediência faz parte desse contexto. Obediência faz parte de algo que nós recebemos através da palavra, algo que o Espírito ministra aos nossos corações. Tantas vezes nós resistimos. Tantas vezes nós resistimos. Jesus foi obediente de ter morte. Você não ganha para ele. O que você precisa abrir mão? O que você precisa deixar morrer? Você precisa dizer, Deus, daqui eu vou quebra o egoísmo, quebra a vaidade. Não deixa que isso tome lugar no teu coração. Não deixa que isso tome conta da tua vida. Considera os outros superiores a você. Quando você estiver lá no debate, pense bem. Como? Já não sou eu quem vive, Cristo vive. Bem, vamos orar? Você pode ficar em pé?